a mais um vídeo produzido pelos alunos do 12º semestre da Universidade de São Francisco, do curso de Medicina. Hoje o assunto serão as hemorragias digestivas. Mas o que são as hemorragias digestivas? As hemorragias digestivas são sangramentos que ocorrem no trato gastrointestinal, em qualquer parte dele. Elas são divididas de acordo com a sua origem. As hemorragias digestivas altas são proximais ao ângulo de Treitz e as hemorragias digestivas baixas são distais ao ângulo de Treitz. Dentre as principais manifestações clínicas, a hematêmese, que são os vômitos de sangue em borra de café, e a melena representam a hemorragia digestiva alta, ou HDA, enquanto a hematoquesia representa a hemorragia digestiva baixa, ou HDB. No entanto, em alguns casos, sangramentos altos de grande volume podem causar hematoquesia, e em alguns casos de hemorragia digestiva baixa, podemos ter também a melena. Uma dica para a diferenciação é que, em caso de HDA, nós temos um aumento da ureia, e na HDB, normalmente, nós temos uma ureia normal. A avaliação inicial do paciente inclui o exame físico, história e exames laboratoriais, como hemograma, coagulograma, eletrólitos e função renal e hepática. Algumas literaturas preconizam a avaliação de 2 a 8 horas da hemoglobina, dependendo da gravidade do quadro. Em alguns casos, podemos usar a lavagem gástrica, como em casos de dúvidas de sangramento ativo e também dúvidas quanto à sua origem, mas ele está caindo em desuso por não ser muito preciso. O objetivo inicial é avaliar a gravidade da hemorragia, descobrir sua origem e também evitar condições que possam atrapalhar as condutas seguintes. Para avaliar o estado hemodinâmico do seu paciente, você pode usar a classificação de choque hipovolêmico, onde você usa critérios de sinais do seu paciente e do quadro clínico dele para classificá-lo em 4 categorias. Todos os pacientes devem ser avaliados inicialmente usando o ABC. E aqueles que tiverem sangramento volumoso que possam comprometer as vias aéreas, pode ser realizada a intubação orotraqueal. Pacientes que apresentarem instáveis devem receber suporte adequado para sua melhora clínica. Durante a estabilização clínica, são necessários obter 2 acessos venosos calibrosos, realizar ressuscitação volêmica imediata com cerca de 500 ml de cristalóide em 30 minutos para o adulto, oferecer oxigênio suplementar e, quando possível e necessário, passar uma sonda vesical de demora para quantificar diurese, manter a dieta zero e avaliar a necessidade de transfusão. Quando possível, mandar o paciente para a UTI. Hemoglobina menor que 7 e perdas maiores que 30% do volume são indicações de transfusão de concentrado de massas. Plaquetas menores que 50.000 é indicado de transfusão de concentrado de plaquetas, enquanto em NR maior que 2 é indicação de transfusão de plasma fresco. A cada 4 concentrados de massas transfundidos, é necessário transfundir 1 de plasma fresco. É esperado um aumento de 1 ponto na hemoglobina e 3 pontos no hematócrito a cada bolsa transfundida. O manejo da hemorragia digestiva alta, ou HDA, se dá através da estabilização hemodinâmica do paciente, usando também o balão de Seg-Stacking-Blackmore. A proteção da via aérea e a lavagem gástrica, como já discutida nesse vídeo, também podem ser necessárias em um paciente com HDA. Outras medicações também podem ser usadas no seu manejo, auxiliando a sobrevida e um melhor diagnóstico do sangramento. As drogas procinéticas, como a metoclopramida, podem ser usadas de 20 a 120 minutos antes da realização da endoscopia digestiva alta, permitindo a limpeza gástrica e a melhor visualização dela. Os inibidores de bomba de próton, como o omeprazol, são usados rotineiramente com uma dose de ataque de 80 mg, endovenoso, para todos os pacientes, independentes da etiologia. O seu uso melhora a sobrevida e diminui as taxas de ressangramento. A antibiótico-terapia fica preconizada para pacientes cirróticos. O seu uso diminui mortalidade e os riscos de infecção. Via de regra, é utilizada ceftriaxona via endovenosa ou norfloxacino via oral, quando possível. As drogas vasoativas, como a carnipressina, também podem ser empregadas.
visando a diminuição do sangramento, principalmente em hemorragia digestiva alta de origem varicosa. O exame diagnóstico de escolha, devido à sua sensibilidade e especificidade na localização do sítio do sangramento e a possibilidade do seu tratamento, é a endoscopia digestiva alta. Ela deve ser realizada em até 24 horas do início do sangramento. Estimando-se que o sangramento seja de origem varicosa, essa endoscopia deve ser realizada em até 12 horas do início do quadro. Para a realização da endoscopia, o paciente deve estar estável. Realizando esse exame, o principal achado, devido à incidência, é a úlcera péptica. A úlcera péptica é classificada classicamente através da classificação de Forrest. Essa classificação permite avaliar o risco de ressangramento do paciente e ela é basicamente dividida em dois grandes grupos. Um grupo de uma lesão sangrante e um grupo de estigma de sangramento recente. Os testes diagnósticos que podem ser empregados são a angiografia, a enteroscopia e a cápsula esofágica, sendo que esse último pode ser realizado antes da endoscopia digestiva alta, permitindo uma visualização esofágica e uma visualização gástrica através de um vídeo inserido na cápsula. Vale relembrar que os exames baritados são contraindicados nesse tipo de quadro, por dificultar a realização da endoscopia digestiva alta posteriormente. O risco do paciente pode ser estratificado através de alguns scores. Os 3 são principais. Um deles, o ROCAL, ele leva em conta a idade do paciente, o grau de choque, as comorbidades e o diagnóstico do paciente através da endoscopia digestiva alta. Já o score de Glasgow-Blatchford não requer uma endoscopia digestiva alta, mas ele necessita necessariamente de uma avaliação dos níveis de ureia, hemoglobina, pressão arterial sistólica, pulso, presença de melena, síncope, hepatopatia e a insuficiência cardíaca. Existe ainda um último score, mais simples e mais utilizado. Ele é chamado de IAIM-65. Ele utiliza 5 parâmetros, que vão avaliar o risco de mortalidade. Os parâmetros são uma albumina menor do que 3, um IMR maior que 1,5, alteração do estado mental, pressão arterial sistólica menor ou igual a 90 e idade maior que 65. Na avaliação inicial do paciente, também precisamos saber a necessidade ou não de hospitalização. Estando o paciente hemodinamicamente estável, sem histórico de comorbidades, com uma hemoglobina estável e o sítio de sangramento encontrado e controlado, o paciente pode ser enviado para casa, uma vez que esse sítio não tem a chance de ressangramento. Caso contrário, o paciente deve ser internado. Quanto ao tratamento, por conta das várias etiologias, ele deve ser específico e discutido entre o endoscopista e o cirurgião que acompanha o paciente. Uma vez excluída a hemorragia digestiva alta e estabilizado hemodinamicamente o paciente, nós temos que investigar as causas de hemorragias digestivas baixas. A colonoscopia é o exame primário, pois ele faz o diagnóstico preciso e faz o tratamento endoscópico. Há outros métodos diagnósticos para hemorragia digestiva baixa, que é a cintilografia, a angiotomografia e a angiografia. As recomendações, quanto uma ou a outra, variam de acordo com o estado do paciente e o manejo clínico do médico que irá realizá-lo. Não há estudos que preconizem um exame em relação a outro. O que temos é as vantagens e desvantagens de cada método diagnóstico. A colonoscopia, ela tem vantagem porque ela já dá o diagnóstico preciso e o tratamento, como dito anteriormente, porém precisa de um preparo colônico e pode fazer uma espoliação, pois precisamos sedar o paciente durante um sangramento. Já os outros métodos diagnósticos, eles necessitam de um sangramento ativo para fazer o diagnóstico, o que é uma grande desvantagem em relação à colonoscopia. A colonoscopia, ela permite a visualização direta do colo durante a introdução do aparelho e a retirada, ao mesmo tempo que permite a lavagem da lesão para identificar o local do sangramento. O ilho terminal pode ser inspecionado através de uma enteroscopia. Você coloca um colonoscópio pediátrico e consegue ver 60 centímetros do ilho terminal.
Não há benefícios entre uma colonoscopia de urgência em detrimento de uma colonoscopia eletiva. A colonoscopia, no seu preparo, parece que aumenta a taxa de sangramento, porém o que ocorre é uma depuração rápida do sangue no colo. Uma abordagem experimental tem sido feita em outros países, que é o jato d'água e os dispositivos de mecanismo de sucção. Porém, aqui não temos o uso desses mecanismos. A cintilografia, ela consegue depurar sangramentos numa velocidade de 0,1 a 0,5 ml por minuto e é o exame radiológico mais sensível a pequenos sangramentos. Nós temos dois tipos de técnicas, a colode de enxofre de tecnécio ou de eritrócitos marcados. A mais utilizada é a de eritrócitos marcados, pois ele detecta sangramentos obscuros e pode ser realizado com sangramentos intermitentes. Além disso, a taxa de precisão varia substancialmente entre o uso do eritrócito marcado e com o enxofre de tecnécio. Porém, esse método tem uma má localização, pois ele nos permite apenas visualizar o sangramento, mas não o local preciso. A angiotomografia é um exame muito atraente, porque ele tem uma disponibilidade fácil, a maioria dos serviços possui um tomógrafo, ele é rápido para ser realizado e é minimamente invasivo. Além disso, ele é útil para as intervenções subsequentes, como a angiografia. Ele detecta sangramentos de 0,3 a 0,5 ml por minuto. Estudos mostram que a sensibilidade e a especificidade da angiotomografia para detectar sangramentos é bem parecido com a da angiografia, porém ele não permite a terapêutica e ele é mais acessível. A desvantagem é que ele possui o contraste intravenoso, que não pode ser utilizado em pacientes com alergias ou insuficientes renais, e ele expõe o paciente a altas taxas de radiação. A angiografia, ela consegue depurar sangramentos ativos entre 0,5 a 1 ml por minuto. É tipicamente reservadas para paciente que não conseguiu fazer o tratamento ou o diagnóstico via endoscópio porque está com sangramento maciço ou com instabilidade hemodinâmica. E ele permite, quando nós temos dúvidas na cintilografia, eu vou primeiro abordar a artéria mesentérica superior e vou descartar sangramentos neste local. Após isso, eu vou para os outros vasos mesentéricos e a artéria celíaca inferior. Após o uso da vasopressina, eu então posso fazer a embolização por transcatéter, que é o meio mais definitivo, ou então a embolização superseletiva. A superseletiva é a mais utilizada, porém tem maiores riscos, como a da necrose de alças, a embolização de artérias, a insuficiência renal e a lesão arterial. Então, qual que é o manejo diagnóstico frente a uma hemorragia digestiva baixa? Se o paciente vem com a queixa de hematoquesia, eu tenho que ver se o meu paciente está estável ou instável. O paciente estável vai realizar uma colonoscopia e tentaremos identificar a causa. Se tem uma causa específica, eu vou tratá-la. Se não acho uma causa específica, eu vou ver se o paciente tem um sangramento isolado, autolimitado ou uma queixa de hemorragia digestiva alta. Se eu disser sim para qualquer uma das três situações, eu vou investigar as causas de hemorragia digestiva alta com a endoscopia. Porém, se eu responder não para as três, eu vou fazer um manejo expectante, que é internar meu paciente por 24 a 48 horas, fazer a estabilização hemodinâmica e realizar uma nova colonoscopia na estabilização. O paciente com queixa de hematoquesia e instável hemodinamicamente, nós vamos estabilizá-lo e fazer endoscopia digestiva alta. Se achar uma causa de hemorragia digestiva alta, vou tratá-lo conforme o achado. Porém, se eu não achei a causa e ele tem sangramento, eu vou realizar a angiografia. Na angiografia,
Se eu já localizar o sangramento, vou fazer o tratamento específico. Se não, realizarei a colonoscopia. Porém, se eu não achei uma causa de sangramento digestivo alto e o paciente não estar mais com sangramento ativo, já posso realizar uma colonoscopia. Ao realizar a colonoscopia, como disse anteriormente, vou tentar achar uma causa e tratar a fonte. Se o paciente continuar sangrando e não achar a causa, eu vou fazer então uma enteroscopia, a colonoscopia dos 60 centímetros proximal do delgado e vou tentar achar uma causa. Se o paciente continuar sangrando, então eu posso tentar por uma laparotomia ou por uma laparoscopia achar a causa e tratar a lesão. Porém, se o paciente não sangrar e eu achar a causa, eu posso tentar fazer uma terapia endoscópica.